Suzy, o que vai acontecer no Congresso com os Gideões Mirins e o que você tem preparado para os conselheiros? Muito bem, esse congresso vai ser muito importante. Nós vamos ter realmente pessoas de vários lugares do mundo e você não pode perder de verdade. Vai ser um tempo maravilhoso de comunhão. Imagina o privilégio da gente de conhecer o que está acontecendo em outros países, de conversar com o pastor Peter lá de Burundi, conversar com o pastor Munga lá da África do Sul, conversar com o pastor Kitcher lá do Congo. Vai ser um tempo maravilhoso de muito conhecimento, de muito aprendizado para nós e de unidade da igreja. Então eu vejo a igreja toda unida com o mesmo propósito. As crianças vão estar unidas em oração e todos se preparando para um encontro maravilhoso que um dia nós vamos ter com o nosso amado Jesus. Por isso que o tema do congresso é Adornando a Noiva. Nós temos os Gideões Mirins em outras nações também. As crianças com seu hino. Como é o hino? Senhor, tu sabes, és meu melhor amigo. Sou tão pequeno, mas podes contar comigo. Eu te dedico meu tempo de oração, pois sei, Senhor, que sou a tua habitação. Muito lindo. E o grito de guerra? Verdade, coragem, amor. Você tem que ser forte. Verdade, coragem, amor. Sim, verdade é o que Jesus é. Ele é a verdade. Coragem é o que o Espírito Santo nos dá. Ele nos dá coragem para que nós possamos testemunhar. E amor é a essência do Pai. Então, Suzy, nós vemos que os Gideões Mirins estarão ali com a sua formação militar, estarão mostrando tudo o que eles sabem, conversando uns com os outros. Vai ser um crescimento muito grande. A Cláudia do Chile está vindo e vai trazer o relatório dos Gideões Mirins no Chile. E ali eles cantam o hino em espanhol, é claro. Onde mais nós temos os Gideões Mirins em outras nações? Hoje nós temos os Gideões Mirins na África do Sul. A gente vai ter a presença do pastor Munga. Lá no Congo, a gente tem os Gideões Mirins em Moçambique e a Marta vai vir e ela vai trazer vídeos, né, sobre os Gideões Mirins lá em Moçambique. A turminha dos Gideões Mirins começou já nos Estados Unidos, no Chile e no Brasil. Então, ao todo, hoje nós temos 6 países com o Ministério dos Gideões Mirins. Ai, que bom! Creio que vai ser algo assim muito maravilhoso para que você possa conhecer este ministério tão tremendo, para que você possa implantar na sua igreja. Sabemos da importância das crianças conhecerem a palavra de Deus, das crianças estarem entrosadas, das crianças saberem, conhecerem que em breve Jesus voltará. Ele vai voltar. E é preciso que eles estejam preparados também, porque quando Jesus vier não vai levar só os adultos, não é, Suzy? Com certeza. E eu acho que vai subir uma meninada, porque esses meninos estão buscando a Deus com muita intensidade. Há experiências muito lindas, muito não é? lindas. De pessoas da família se convertendo, é algo muito lindo. Então, ser conselheiro dos Gideões Mirins não é apenas para mulheres, nem apenas para mulheres casadas. Quem pode ser conselheiro, Suzy? Qualquer pessoa com mais de 15 anos. E principalmente os jovens, eles têm muito pique, muita energia para correr atrás dos meninos, para brincar, para fazer os desafios missionários, gincanas bíblicas. Então eu gosto muito quando um jovem se dispõe a estar com a meninada. Sempre muito bom. Temos muitos militares ajudando, não é, Suzy? Temos em várias cidades do Brasil. Pessoas que foram do Exército ou que ainda fazem parte do Exército estão envolvidas como supervisores ou conselheiros. Que coisa linda. Bem, eu sei que você quer conhecer um pouquinho as nações que virão ao Congresso. Então, assista comigo a um vídeo mostrando um pouquinho lances das nações onde estivemos, nações que estarão presentes, e nós ouviremos os desafios dessas nações para que o Brasil, a Igreja Brasileira, estenda as mãos, para que a Igreja Brasileira esteja levando esta mensagem, dando treinamento, levantando as torres 24 horas diante do Senhor em todos os lugares, até os confins da terra. Então, assista comigo a este vídeo. Vamos lá!
esperança até o dia em que eu te encontrei. Eu estava cansado, sobrecarregado, mas o Senhor... Um dos países participantes do primeiro Congresso Internacional de Intercessão e Adoração dos Gideões é Cuba. Maior ilha do Caribe, Cuba é uma das nações presentes no Congresso. O país, com população de aproximadamente 11 milhões de pessoas, é a única nação comunista. A capital é Havana e o idioma oficial é o espanhol. Depois de ter sua economia embargada pelos Estados Unidos, o país passou a depender da agricultura e do turismo. A ilha é atualmente a maior exportadora mundial de açúcar e derivados, mas o controle das finanças pelo Estado impede que empresas estrangeiras invistam no país. Mesmo assim, a sociedade é evoluída, o que garante à população acesso gratuito à educação e saúde, o que elevou o padrão de vida e praticamente acabou com o analfabetismo entre os cubanos. Cerca de 49% da população é católica e a grande quantidade de emigração tornou a população evangélica muito escassa, entre os 9% de cubanos que seguem outras denominações cristãs. A Constituição reconhece o direito dos cidadãos a professar e praticar qualquer que seja sua fé, mas na lei e na prática o governo impõe restrições à liberdade de religião e o país ainda sofre com a perseguição dos cristãos. Outra nação que marca presença no Congresso é o Haiti. Com mais de 10 milhões de habitantes, a nação mais pobre do hemisfério ocidental é a primeira República Negra das Américas. Um dos países que mais sofreu com a violência dos golpes militares e perseguição política é também um alerta para as orações e intercessão mundial por causa de seu cenário espiritual. Com cerca de 80% da população vivendo em extrema pobreza e altíssimo índice de desemprego e violência, muitos têm buscado solução nas drogas ou na tentativa de migrar para países vizinhos, utilizando condições precárias de transporte que colocam vidas em risco. O país necessita que essa tendência seja transformada, ainda que uma nova realidade política, econômica e espiritual seja instaurada para que os cidadãos tenham melhores condições de vida. Devido ao contexto de miséria que os haitianos estão inseridos, os desafios para as lideranças missionárias e evangelizadoras são ainda maiores. O treinamento é infinitamente limitado pela escassez das igrejas. A estimativa é que 75% dos cristãos do país ainda são envolvidos com o voodoo. Representando a América do Sul, o Chile também estará no Congresso. País sul-americano entre a Cordilheira dos Andes e o Oceano Pacífico, o Chile possui o mais estreito território do mundo. Com cerca de 17 milhões de habitantes, o país apresenta várias paisagens, como o deserto do Atacama, no norte, e a Patagônia, no extremo sul. Um dos países com maior potencial em extração e exportação de minérios, sobretudo o cobre. Tendo a mineração como sua principal atividade econômica, o país foi cenário de um acidente com 33 mineiros que ficaram presos durante 69 dias a 700 metros de profundidade por causa de um desabamento em 2011. O aumento dos cristãos evangélicos no país cresceu nos últimos 40 anos e hoje representam 18% da população. Até o dia em que eu te encontrei, eu estava estressado. Colômbia é mais uma nação da América do Sul que estará no Congresso. O território colombiano é uma república presidencialista, com 46 milhões de pessoas. O país é banhado pelo Mar do Caribe e coberto por florestas tropicais. Segundo o site da missão Portas Abertas, estatísticas do Conselho Evangélico de Igrejas da Colômbia indicam que mais de 400 igrejas já foram fechadas e cerca de 150 pastores foram assassinados desde 1998. Somados a isso, estão a prática do ocultismo e a presença de grupos satanistas. O país ainda passa por milhares de guerrilhas e, apesar do número ainda ser preocupante, a Colômbia mostra um claro progresso nos últimos anos. O número de cristãos evangélicos cresceu 7,5%. Em 2010, os evangélicos somavam 3,5 milhões de pessoas. Outro país que marca presença é a Bolívia. Situada no centro-oeste da América do Sul, a Bolívia é um país que não tem saída para o mar.
É conhecido como o país que possui a segunda maior reserva conhecida de gás natural da América do Sul. Com uma população estimada de 10 milhões de pessoas, o país tem forte influência indígena, portanto possui 3 idiomas oficiais: espanhol, quichua e amairá. O povo boliviano, em sua maioria, é formado de ameríndios. Ao longo da história, a população sofreu interferências culturais e espirituais de diversos povos, especialmente indígena e inca. Essa influência gerou idolatria na fé pagã e ainda tem levado o povo a certa cegueira espiritual, buscando nos elementos da natureza, como sol, lua e seres vivos, entre outros, o foco de adoração, por não conhecerem Jesus como o único e suficiente Salvador. Na década de 90, o crescimento de evangélicos na Bolívia aumentou cerca de 50%, fruto da perseverança e determinação de missionários e líderes de igrejas locais. A receptividade ao evangelho cresce ano a ano. Em diversos segmentos bolivianos, os cristãos evangélicos vêm exercendo forte influência sobre a sociedade. Apesar do número crescente de evangélicos na Bolívia, a igreja enfrenta diversas necessidades e desafios, entre eles a violência, vícios como o álcool e problemas relacionados ao cultivo e tráfico de drogas. O Congresso também recebe a nação paraguaia. O país, com seus 6 milhões e meio de habitantes, possui área extensa, onde a soja é o principal produto de exportação. O Rio Paraguai, que corta o país de norte a sul, é a principal via comercial do país. E as hidrelétricas construídas em associação com o Brasil e a Argentina fornecem energia abundante e barata ao país. Igreja e poder do Estado foram separados em 1992 e os cristãos católicos assumem 86% da população, exercendo forte influência política e social, se opondo ao trabalho dos evangélicos no país. A Argentina já tem presença confirmada no primeiro Congresso Internacional de Intercessão e Adoração dos Gideões. O país, que tem o segundo maior território da América do Sul, possui mais de 40 milhões de habitantes. No oeste está a Cordilheira dos Andes e o ponto mais alto das Américas, o Pico Aconcagua. O país é rico em minérios e é grande produtor de carne e cereais. Ao passar por grave crise econômica na década de 90, o país tem se recuperado economicamente, permitindo significativa recuperação de qualidade de vida nos últimos anos. O país possui 86% de católicos, mas o evangelho tem sido propagado fortemente por missionários, líderes e evangelistas, e o número de cristãos evangélicos tem aumentado gradativamente. O Peru é banhado pelo Oceano Pacífico e dividido em 3 regiões pela Cordilheira dos Andes. Com a população estimada em 29 milhões de habitantes, o país exporta ouro, cobre e pesca. O país é marcado pelo crescimento do narcotráfico e os desafios são grandes quando o assunto é evangelização. Em 2010, apenas 10% da população era evangélica e os peruanos acreditam que este número tem crescido significativamente. Pouco a pouco, os evangélicos estão cada vez mais engajados na sociedade em questões políticas, o que tem sido um ponto positivo para propagar o evangelho entre os peruanos. Situado às margens do Rio Prata, o Uruguai é também uma nação de mais de 3 milhões de habitantes e irá participar do Congresso dos Gideões. Cerca de 90% da população vive em cidade, quase metade na capital Montevidéu. O padrão de vida do país está entre os melhores do continente. A expansão do evangelho tem crescido de forma rápida nos últimos 20 anos, o que é um aspecto significativo, já que o país era resistente à pregação do evangelho.